Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos ver sobre divisão de números naturais, tá certo? Novamente é importante que vocês façam todos os exemplos da aula para vocês fixarem todas as explicações, tá certo? E para que a gente possa tirar as dúvidas no grupo de forma mais dinâmica, tá certo? Bom pessoal, hoje a gente vai revisar sobre os elementos da divisão. Na aula anterior nós vimos sobre os elementos da multiplicação. Hoje a gente vai ver como a multiplicação ela está de certa forma correlacionada com a divisão, certo? Primeiramente sobre os elementos, nós temos o dividendo, certo? Numa divisão nós temos um todo em que a gente vai buscar dividir em pedaços iguais numa certa quantidade de divisões, de grupo, no caso. Por exemplo, eu tenho 24 e quero dividir de maneira igual para 6 grupos. A gente pode entender assim, certo? Então, esse número que a gente está dividindo, a gente chama de dividendo, certo? Na divisão, o número que a gente vai dividir ele é chamado de dividendo. O divisor é o número, certo? No qual nós dizemos em quantos grupos esse dividendo vai ser dividido, certo? E o resultado da divisão, que a gente chama de quociente, nada mais é do que a quantidade que vai ficar em cada um desses grupos, tá bom? Na divisão, a gente tem que o resto, certo? Nada mais é do que o que sobra da divisão, certo? Porque, de uma maneira geral, a divisão acontece assim. Vou chamar o D maiúsculo de dividendo, tá? O D maiúsculo é o nosso dividendo, tá certo? Igual. Vou chamar o nosso divisor, certo? De D minúsculo. O nosso quociente, que é o resultado da divisão, da letra Q, e o nosso resto, letra E, tá? Então, toda divisão ela é formada dessa expressão aqui. O dividendo, que é o número todo que a gente está dividindo, sempre vai ser o quociente, que é o resultado da divisão, vezes o divisor, mais o resto, certo? Esse esquemazinho aqui, ó, ele é chamado de algoritmo de Euclides, tá certo? Quando o nosso resto for igual a zero, que é esse caso aqui, né? 24 dividido por 6 igual a 4. 4 vezes 6 é 24, 24 menos 24 é igual a zero. Sempre que a divisão for igual a zero, certo? Divisão foi igual a zero, não, perdão, pessoal. Sempre que a divisão tiver resto igual a zero, ou seja, esse restozinho aqui foi igual a zero, tá? A divisão é dita divisão exata, tá? Quando o resto for diferente de zero, a divisão não é exata. Quer dizer que o dividendo vezes o dividendo dividido pelo divisor é igual a um quociente, certo? Que quando multiplicado pelo divisor, a subtração entre o dividendo e essa multiplicação não vai ser igual a zero, tá? Isso quer dizer, isso tem uma seguinte consequência, tá certo? Que o resto, certo? Tá certo? O certo, o resto, ele é sempre, ele é maior do que zero, mas é sempre menor do que o quociente, tá certo? Critérios de divisão. Divisão por 2. Um número é divisível por 2 somente se ele for par, ou seja, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Exemplo, 846 dividido por 2 é igual a 423.
Certo, nessa aula, pessoal, a gente só vai tratar de divisões exatas, tá certo? Então eu vou fazer aqui para vocês. 846 dividido por 2, tá? Na divisão, a gente sempre começa assim, a gente começa pelo número de maior ordem. Então a gente tem unidade, dezena nesse caso, e centena. O número de maior ordem é o 8, que é a centena. Então, 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. A gente coloca o resultado aqui do outro lado. Menos, a gente faz essa subtração. 8 menos 8 é 0. Agora a gente baixa o 4 da dezena. 4 dividido por 2 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4 é 0. Agora a gente baixa o 6 da unidade. 6 dividido por 2 é 3. E 3 vezes 2 é 6. Que menos 6 é igual a 0. Então, o resto aqui é 0. Consequentemente, a divisão é exata. Então, sempre que o número for um número par, sempre que o dividendo, né, que é o número que a gente está dividindo, for um número par, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. O que é que significa ser divisível, pessoal? Ser divisível quer dizer que a divisão por esse dado divisor é uma divisão exata. Bem, pessoal, agora é sobre divisão por 3. Um número ele é divisível por 3 se somente se a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 3, certo? O que é que significa ser um múltiplo de 3? São os números que, quando você divide por 3, a divisão é exata. Então, o 0, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, o 27, 30 e assim por diante, são todos múltiplos de 3. Por exemplo, 954 dividido por 3 é igual a 318. Essa divisão é a divisão exata. Mas como é que a gente sabe que um número dividido por 3 é igual a uma divisão exata? É quando a gente soma os algarismos do dividendo, nesse caso, 954, 9 mais 5 mais 4. Essa soma dá 18. Olha o 18 aqui, ó. 18 é múltiplo de 3. Isso quer dizer que o 954, quando dividido por 3, dá uma divisão exata que tem como resultado 318. Vamos fazer aqui, rapidinho. 954 dividido por 3. Então, a gente sempre começa pelo número de maior ordem, no caso 9, certo? 9 dividido por 3 dá uma divisão exata, que é igual a 3. 3 vezes 3 é 9. Menos 9 é 0. A gente baixa o 5 da dezena. 5 dividido por 3 é igual a 1. 1 vezes 3 é 3. 3 para chegar em 5, resta 2. Por fim, a gente baixa o 4 aqui à direita do 2, fica 24. 24 dividido por 3 dá uma divisão exata. O número que vezes 3 dá 24 é 8. 8 vezes 3 dá 24. Para 24, a gente tem como resto 0, como a gente já sabia. Então, o resultado de 954 dividido por 3 é 318. E para terminar as divisões por unidade de hoje, pessoal, a gente vai ver sobre divisão por 5. Certo? O número é divisível por 5 se somente se ele terminar em 0 ou em 5. Exemplo, 520 dividido por 5 é igual a 104 e 125 dividido por 5 é igual a 25. Fazendo a primeira divisão aqui. 520 dividido por 5
gente sempre começa a divisão pelo número de maior ordem, então começa pelo 5. 5 dividido por 5 é 1. Aqui no quociente, 1 vezes 5 é 5. Para chegar em 5 é 0. A gente baixa o 2 aqui da dezena. Só que aqui, pessoal, veja o seguinte. Olha que situação interessante, que eu não havia explicado ainda. A gente baixou o 2 da dezena. Só que o resto aqui, momentâneo, que é 2, ele é menor do que o divisor, que é 5. Então a gente sabe que isso não pode acontecer. O que é que a gente faz? A gente vai baixar o 0, certo? O 0 da unidade. Vamos colocar aqui à direita do 2 vai ficar 20. Em compensação, a gente tem que colocar o 0 aqui no quociente para compensar, certo? 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 é 20. Menos 20 é 0. Como a gente já sabia, a divisão teria que ser exata, né? Divisão exata quando o resto é 0. Então, 520 dividido por 5 é igual a 104. E 125 dividido por 5 vai ser igual. A gente, nesse caso, deveria começar pelo número de maior ordem, só que o número de maior ordem, o algarismo de maior ordem nesse caso, que é o algarismo da centena, é o número 1. E o 1 ele é menor do que o 5, que é o divisor. Então a gente começa pela segunda maior ordem, que é a ordem das dezenas. Então a gente tem 12. 12 dividido por 5, o número que vezes 5, o resultado chega mais próximo de 12, é 2. 2 vezes 5 é 10. 10 para chegar em 12, resta 2, né? 10 para chegar em 12, falta 2. E a gente baixa o 5 aqui na direita do resto 2, que vem da unidade. 25 dividido por 5, a gente sabe que é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. E 25 para chegar em 25, o resto novamente é 0. Então o número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai estudar uma questão de divisão que envolve divisão, tá certo? Essa questão ela pode ser de SAEB, de OBMEP, enfim, de uma questão de prova. Em um carro de passeio comum, certo? Um carro popular, por exemplo, só pode transportar, 5 pessoas no máximo, a contar com o motorista. Se em uma certa rodovia tiver 1.305 pessoas em veículos desse tipo num dado instante e todos eles estiverem totalmente ocupados, a quantidade total de carros transitando neste momento na rodovia é de, certo? Então a questão está dando uma quantidade de pessoas fixas que estão em veículos, certo? Que só cabem 5 pessoas no máximo. Então a questão quer saber qual é o valor de veículos transitando nessa rodovia, tá? Então a gente vai dividir 1.305 por 5, tá certo? Então a divisão a gente começa pelo algarismo da maior ordem, só que o algarismo da maior ordem nesse caso é o número 1. E o número 1, que é o algarismo da unidade de milhar, é menor do que o 5. Então a gente começa a divisão pelo 13. 13 dividido por 5, o número que vezes 5 chega mais próximo de 13 é o 2, porque 2 vezes 5 é 10. Aqui não pode ser o 3, né, pessoal? Porque 3 vezes 5 dá 15, o 15 passa do 3, por isso que a gente usa o 2. 10 para chegar em 13, a gente vai ter o 3 no resto, tá certo? A gente vai baixar o 0 agora da dezena. 30 dividido por 5 dá uma divisão exata, porque o 30 termina em 0. O resultado aqui é 6. 6 vezes 5 dá 30. Para 30,
é 0. E baixamos o 5 da unidade. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Todo número dividido por ele é igual a 1. 1 vezes 5 é 5. Menos 5. A gente tem como resto o número 0, tá? Então, a resposta correta é que nessa rodovia nós temos, nesse exato momento, 261 carros, 261 veículos desse tipo. Resposta correta nesse caso aqui, item D. Item B de bola, perdão. E como atividade domiciliar, pessoal, vocês têm essas duas questões, tá certo? Gostaria que vocês resolvessem e mandassem para o meu e-mail, e para quem não conseguir, pode enviar lá no privado, tá certo? Bons estudos!